Sejam bem-vindos. Eu sou Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Nós estamos aqui na nossa quarta aula do curso Teorias do Conto. Hoje, especificamente, nós vamos tratar, do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, e o texto teórico, que vai embasar as nossas discussões aqui a respeito desse conto é A Máscara e a Fenda, de Alfredo Bozzi. Como de praxe, eu fiz um pequeno material aqui para vocês sobre alguns pontos que eu gostaria que a gente conversasse a respeito. Vou projetar aqui, e aí nós vamos conversando sobre esses pontos e vamos aí construindo juntos uma leitura, a respeito, dessas características que são pontuais na narrativa contística do Machado de Assis. Tá ok? Primeiro aqui eu coloco para vocês, as nossas referências. Então, eu nomeei essa aula de hoje como Machado de Assis e a fórmula do conto, a questão da densidade psicológica, como ele, de certo modo, elabora isso aqui dentro desse conto, A Causa Secreta, a referência bibliográfica do texto teórico, A Máscara e a Fenda, e o conto específico que vamos trabalhar. A Máscara e a Fenda é um ensaio que está dentro desse livro aqui, que é uma organização de estudos de vários autores teóricos, literários, historiadores, sobre obras de autores brasileiros, que se chama Machado de Assis. É uma obra publicada em 1981, e aqui um pouquinho de quem foi Alfredo Bozzi, um professor, crítico, historiador da literatura brasileira, autor aí de diversos livros que nós, da área de letras, temos costume de passar por eles durante a nossa graduação, como História Concisa da Literatura Brasileira, Dialética da Colonização, O Ser e o Tempo da Poesia. Então, vários desses livrinhos aí a gente acaba tomando contato com eles. Então, o Alfredo Bozzi é um teórico muito importante para a gente. Sim, o Bozzi é um autor muito pontual para a gente, A gente acaba lidando com muitos textos que são muito importantes para a gente conhecer muito da literatura brasileira. E nesse texto teórico, especificamente, pessoal, algumas questões são pontuais para a gente identificar questões que vão acontecendo dentro do que a gente chama de fórmula do conto, machadiana. Então, eu destaco aqui, é um texto grande, é um texto denso, mas alguns pontos específicos eles são chave de leitura para a gente interpretar A Causa Secreta. Por exemplo, Alfredo Bozzi ele coloca como questões pontuais para a gente pensar esse polo entre ingratidão e traição. Então, ele vai dizer que ingratidão e traição, dentro da trama dos contos de Machado de Assis, eles vão se desenhar como efeitos estruturais do que ele chama de relações sociais assimétricas. Então, aqueles que podem menos e aqueles que podem mais se relacionam a partir dessas duas questões, da ingratidão e da traição. Isso é uma fórmula que está sempre perpassando as temáticas dos contos de Machado de Assis. Outro ponto importante que ele coloca, e nesse ensaio ele está analisando vários contos de Machado de Assis e verificando todos esses pontos acontecendo nesses contos. A obsessão da mentira, que também vai perpassar romances, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são os mais famosos, dentre outros. Então, essa questão da obsessão da mentira, e dessa, de repente, de se tentar entender se aquilo ali de fato aconteceu ou não,
isso é um ponto crucial dentro dessas narrativas. A necessidade da máscara versus a honestidade nas relações sociais, né? Entre o parecer ser e o ser alguma coisa. Então, na narrativa contística e também, né, nos romances de Machado de Assis, essa questão da máscara social, né, a máscara social como forma de sobrevivência, né, isso é muito pontual, né? E aparece como uma crítica ácida, né, à elite, né, carioca, né, do século XIX. A questão da instituição, né? Quando a gente fala de instituição, a gente está falando do quê? Do casamento, do Estado, da igreja, da família, né? São pontos de apoio que as pessoas passam a ter, né, no seio social a partir da entrada aí, né, da economia capitalista. Então, há necessidades, né, de certo modo, perpassar por essas instituições, são necessidades básicas, né, de grupos sociais, sobretudo para angariar, né, a questão do status. Então, por exemplo, quando está se falando de relações assimétricas na narrativa machadiana, né, o Alfredo Bose fala muito da dicotomia ali entre matrimônio e patrimônio. De certo modo, forma até uma espécie de dupla sertaneja, né? Então, dentro de uma relação assimétrica social, muitas das vezes o matrimônio é uma forma de ascensão social, uma forma de obtenção de status, né? Coisas que vão perpassar também outros autores do século XIX, né? Lima Barreto, lá no pré-modernismo, também vai tocar muito nesse assunto, né? Os narradores de Lima Barreto. O tom, né, que vai penetrar o que ele vai chamar de conto-teoria, né, que é essa fórmula sinuosa entre o parecer ser e o ser, né, as ambiguidades que permeiam a trama narrativa machadiana, ele vai pontuar como humor, né, e como é que esse humor funciona dentro aí da estrutura, né, da narrativa contística machadiana. Isso a gente vai verificar aqui durante alguns pontos, né, que eu selecionei do conto de hoje. E essa combinação, né, desejo, interesse e valor social. É interessante a gente pensar que Machado de Assis era um cara completamente desacreditado da humanidade, né? Ele era um cara muito cético, e então todas essas questões acabam, de certo modo, permeando as suas narrativas, né? E inserindo essas suas marcas biográficas nessas histórias, né, nessas ficções em que ele vai compor. Então, de certo modo, os contos, principalmente, né, já que a gente tem essa pegada da concisão, que é o que marca, né, os efeitos dos contos, em Machado de Assis, os contos funcionam, né, como teorias do comportamento social. E a concisão, né, o que a gente vai, de repente, colocar aí, né, como o nocaute do conto seria essa abordagem ácida, né, humorística, irônica de Machado de Assis para com os comportamentos de certa classe social ali no início do século XIX. Então, é o que a gente vai, de certo modo, apreender. Sobre Machado de Assis, uma revisão aqui, né, breve, sobre quem foi esse autor. Ele vive aí entre 1839 e 1908, nascido no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Né? A gente tem Machado de Assis como um autor que, enfim, passou por várias áreas, né? Conto, crônica, escrita jornalística, teatro. E ele era um autor, né, diferenciado, autodidata, né, filho de pessoas que não tinham condições financeiras, né, de arcar com seus estudos, então, de certo modo, ele estudou sozinho,
chega a estudar francês com um dono de uma padaria, né, do seu bairro, estuda latim com um padre que ele conhece né, durante a juventude. E ele era epilético também, né, uma questão que marca muito a sua forma de ser no mundo, né? Ele se sabia diferente, sabia que ele sentia o mundo de uma forma diferente, e isso impacta muito, né, a forma como ele observa o mundo e as transformações pelas quais o Brasil estava passando ali no século XIX. Chega a publicar o seu primeiro poema aos 15 anos de idade, né, um soneto nomeado como a Ilustríssima Senhorita DPJA, um periódico dos pobres. Foi colaborador do Correio Mercantil em 1858, trabalhou também na redação do Diário do Rio de Janeiro, atuou como crítico teatral. Interessante que os seus primeiros pagamentos eram entradas, né, para assistir essas peças teatrais. Então, de certo modo, essa também, né, dificuldade da remuneração de certos, né, trabalhos ligados a esse viés intelectual naquele período, né. E Machado de Assis também foi, né, quem criou aí o projeto da Academia Brasileira de Letras, né, e atuou ali, foi, né, presidente, ocupou um cargo de presidente na Academia Brasileira de Letras por 10 anos. Aqui algumas das suas principais obras, né, as mais lidas, as mais solicitadas em vestibulares, coloco com as datações aqui, e algumas questões para a gente pensar, né, de Machado de Assis enquanto, né, escritor, e a fórmula que ele imprime nas suas narrativas, né? Questões como uma ironia muito refinada, o sarcasmo, né, também o pessimismo que vinha, né, dessa questão até mesmo biográfica dele, de ser cético em relação ao homem, né, à humanidade, muito desconfiado em relação, né, à nobreza do homem. Machado de Assis, embora, né, críticas anteriores venham dizer do afastamento dele em relação à denúncia às questões raciais, né, produz contos como Pai contra Mãe, que, né, vai ali, de certo modo, tecer duras críticas, né, ao período da escravidão no país. Então, tem o Pai contra a Mãe, tem até um filme inspirado nesse conto, né, que é o Quanto Vale por Quilo, que as primeiras cenas, né, são as cenas iniciais do conto mesmo, o narrador, né, comentando as cenas iniciais do conto, Pai contra a Mãe. Então, para quem não conhece, vale muito a pena assistir esse filme. Encontra esse filme disponível no YouTube, né, completo. A questão da narração onisciente, né, esse narrador que, de certo modo, ele conhece tudo que se passa naquela história, ele consegue ler os pensamentos dos personagens, né, e isso é pontual no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é uma narrativa que, de certo modo, vai revolucionar a literatura brasileira, né, vai inaugurar o realismo dentro da literatura brasileira, e que introduz esse narrador, né, que, de certo modo, lendo esses pensamentos e também narrando a sua vida a partir de sua morte, né, é um defunto autor, ele consegue se desligar dessas questões morais, né, e por isso, né, desfiar ali duras críticas à elite carioca do seu tempo. Um narrador, né, um escritor muito moderno, Machado de Assis, e que é lido até hoje, né, pelas gerações atuais, e ainda continua despertando o interesse dos críticos. Agora vamos partir, né, já para o Causa Secreta, para a gente poder prosear um pouquinho sobre esse conto, que, de certo modo, é muito divertido. Ele abre diversos fios para a gente poder pensar várias questões, né? E essa ideia da densidade psicológica é muito interessante, né? Sobretudo aqui no Machado de Assis. É importante pontuar que esse conto, em primeiro momento, ele foi publicado, né, como as demais literaturas ali do século XIX,
na Gazeta de Notícias, né? Essas literaturas eram publicadas em jornais, folhetins, e depois, né, elas eram reunidas em obras, né? Ele foi publicado primeiro em 1885, e aí depois, né, 10 anos depois, ele, né, reunido junto com outros contos publicados ali entre 1884 a 1891, nesse mesmo jornal, Gazeta de Notícias, e um livro nomeado como Várias Histórias. Então, nesse livro Várias Histórias, de 1896, nós temos vários contos de Machado de Assis que depois vão integrar várias outras coletâneas, tá? Então, são contos que serão muito lidos, né, interpretados de várias formas, como a Cartomante, né, como aí o Conto de Escola, o próprio Causa Secreta, o Diplomático. Então, vários desses contos aí vocês vão encontrar em várias outras antologias, tá? Então, vamos para o conto especificamente, né? Que esse conto eu fiquei bastante apreensivo e doido para conversar com vocês sobre ele, perceber que vocês, né, enfim, conseguiram pegar, assim, né, de questões pontuais machadianas e que chamaram a atenção. Um resuminho aqui para a gente começar a falar sobre ele, tá? O conto A Causa Secreta narra a história aí, né? Nós temos 3 personagens principais, Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Na trama, o Garcia é formado em medicina, e ele vai ter uma série de encontros aí fortuitos com o Fortunato, que é um estudante de medicina, ali pelas ruas do Rio de Janeiro. Em um desses encontros, né, o Garcia começa a prestar bastante atenção no modo como o Fortunato se interessa por pessoas feridas, doentes em estado terminal, coisas sanguinárias, né, coisas nesse sentido. O Garcia também vai, né, perceber, começar a pensar, de repente, numa força de vontade, dedicação para com essas pessoas, né? E então, em uma série de encontros, eles, né, acabam ficando íntimos, propõem uma sociedade, vão, né, fundar uma casa de saúde. A reviravolta no conto acontece quando o Fortunato, né, ele convida o Garcia para jantar na casa dele, e um desses retornos à casa dele, o Garcia, né, vai achar ele ali no seu gabinete torturando um ratinho. Tá? E é uma das cenas mais interessantes do conto. Ele presencia aquela cena, a esposa dele está desorientada com aquela cena, né, super, né, com medo, em pânico, pedindo ajuda, né? E essa cena será aí, então, um solo fértil para o desfecho dessa narrativa que, de certo modo, envolve uma questão comportamental, né, desse sujeito, Fortunato. E a relação que Garcia, né, acaba tendo com esse homem, né, e também com Maria Luísa, que acaba entrando também nessa jogada toda, tá? Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o conto. Eu vou abrir um pouquinho para vocês comentarem, e já puxo aqui de antemão, né, alguns elementos para a gente poder pensar juntos aqui, né, a partir deles, de repente, né, temos a temática, né, nós podemos dizer que é um conto ambientado num tema sobre crueldade, sobre o sádico, né, alguma coisa nesse sentido. Nós temos um narrador, né, que é um narrador onisciente e é heterodiegético, ou seja, ele está fora da narrativa, é um narrador em terceira pessoa, né, alguns espaços que essa narrativa vai acontecer, ruas do Rio de Janeiro, a casa do Garcia, a casa do Fortunato, algumas temporalidades que vão permear essa narrativa, né, a gente vai conversar sobre isso, eu vou deixar vocês comentarem primeiro, para depois a gente retomar essa parte, os personagens, o clímax, que é o ponto alto, né, e o desfecho dessa narrativa com a morte de Maria Luísa,
né, e a forma como a relação entre Fortunato e Garcia acaba por se afunilar, né, e virar uma outra relação, né, que anteriormente não era prevista, tá? Mas vamos lá, vou abrir para vocês, né, para pegar essas primeiras impressões de leitura, né, vocês conseguiram fazer a leitura do conto ou já conheciam, tá? Enfim, deem aí as considerações de vocês. E aí, vocês dois, Lohane e o Peter, já conheciam esse conto? O Peter disse que não conhecia. Esse conto, né, ele acaba não sendo tão conhecido assim, né, na obra de Machado de Assis, embora ele integre várias coletâneas, geralmente ele não perpassa muito aí, né, a nossa vida escolar. Então ele acaba ficando, né, um pouco no limbo, vamos assim dizer. Mas algumas questões são muito interessantes desse conto, como por exemplo, né, se a gente vai pensar a forma como o Machado de Assis ele constrói essa narrativa, o início do conto, né, por exemplo, em que a gente vai chamar nessa essa forma de contar como o início em média res, né? O que é isso? É um conto que começa do meio, né? Então ele puxa um acontecimento lá do meio da história para o início, tá? E depois ele volta ali naquele mesmo ponto, né? De onde a cena começou. Então vou mostrar para vocês, né? Como esse conto se inicia. Essa é a ideia do in media res, né? Ele puxou um acontecimento lá do meio da história. É aqui que começa o conto. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Então é muito interessante como, né, aqui ele monta uma cena, né, é bem teatral mesmo essa montagem de cena, né, você consegue visualizar um cenário, as personagens, né, ali distribuídas nesse cenário, e esse narrador, né, de certo modo, já posicionando a história. Bom, isso aqui acontece mais adiante, mas a história, tá? Eu vou começar a história lá do meio, trazendo essa cena, tá? A cena de onde tudo começa. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3. Coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade, que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar a origem da situação. Tá? Então, essa é uma cena que está acontecendo lá no meio do conto. O narrador machadiano, né, ele traz a cena para o início da narrativa, para poder mostrar a cena, né, o cenário, as personagens posicionadas, a forma como eles estão se sentindo, né, e já dizendo, bom, eu estou contando isso aqui porque, bom, enfim, agora eles já morreram mesmo, então tá tudo certo falar sobre essa história, né? E aí sim
a história vai começar, né, e aí uma linha, né, narrativa direta. Então a gente pode dizer que aqui o narrador machadiano já está trabalhando com várias temporalidades, porque agora ele entra no momento do conto em que ele vai colocar em que época isso se passou, né? Então ele, de repente, ele começa dizendo: Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez, à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Então, aqui a gente já tem uma temporalidade histórica, né? Quando ele inicia essa narrativa do meio, uma temporalidade em média res, ou seja, dentro da narrativa, né, uma temporalidade diferente, ele não começa do início, ele vai lá no meio, traz a cena para depois começar a narrativa. Aqui já tem essa outra temporalidade, que é do ano, né, em que, né, possivelmente isso aconteceu, e depois ainda, né, nós ainda vamos ter qual é o tempo de duração dessa história, né, que foi um dia. Um dia essa história aconteceu, que é a história dessa tortura desse rato. Dos encontros, né? O que é pontual a gente observar de repente nesse conto, que, né, nós temos encontros que são pontuais para a gente entender o que está acontecendo nessa história. Garcia tem uma série de encontros com Fortunato, né? E esse narrador onisciente, ele, de certo modo, se identifica muito com esse personagem, Garcia, né? Um narrador observador, e ele tem esse, de certo modo, poder de ler os pensamentos das pessoas, de interpretar essas pessoas, né? Pelos seus gestos, né? Pela forma como essas pessoas agem. Então, o primeiro encontro, né, do Garcia com o Fortunato é esse, de quando um está saindo da escola, né, e o outro está entrando ali na porta da Santa Casa. Então, eles fazem medicina, eles se encontram ocasionalmente, e esse sujeito, então, né, deu uma certa impressão no Fortunato, mas, né, eles cruzaram entre si, beleza, passou. O segundo encontro, né, o Garcia, né, morava na rua de Dom Manuel. Uma das suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia uma ou duas vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas, né? Aparentemente um lugar pouco frequentado, e o narrador continua. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali o Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu, né? Então, quando a gente está falando aí dessa questão da densidade psicológica, o narrador machadiano, né, que é esse narrador onisciente, em terceira pessoa, que está do lado de fora, né, visualizando tudo, ele começa, né, a tentar, de certo modo, interpretar, né, esse personagem de forma psicanalítica, vamos assim dizer, né? Então, uma leitura de comportamentos, de gestos, a partir dos interesses dele, né? E está ali vendo, né, esse dramalhão cozido a facadas, e está se divertindo, né? Então, e ele coloca toda essa situação, né, como observação do Garcia, que é esse personagem, né? Então, observem como esse narrador está muito próximo, né, a Garcia.
ao ponto de vista, o foco narrativo está muito próximo desse sujeito Garcia, que é o sujeito que se encontra com ele ocasionalmente por diversas vezes. E o Garcia também ele tem esse dom, um dom de observar as pessoas, de tentar entender do que elas gostam, quais são os afetos que as movem, e isso também é uma questão pontual do narrador, tá? De certo modo, esse conto ele parece também muito metalinguístico, né? Uma forma de Machado de Assis estar explicando o seu próprio mecanismo de compor, essa narrativa de A Causa Secreta, né? O narrador, essa proximidade com Garcia, os dois são observadores, né? Os dois analisam o sujeito psicologicamente, né? Tentando identificar os seus gostos, com singularidades desses sujeitos que de repente ninguém conhece, né? E o terceiro, tá? O terceiro encontro se dá de repente quando, Fortunato encontra com um sujeito que apanha pela rua, né? Numa roda de capoeiras, que eram, eles nomeavam sujeitos, enfim, que, enfim, não tinham atitudes sociais de acordo com as normas daquele tempo, sujeitos que viviam em regiões periféricas, e que andavam armados, e esses sujeitos eles acabam atacando, um homem. O Fortunato fica olhando ali, meio de esgueira, e vê que esse homem apanha e vai ali, oferecer ajuda. O trecho é o seguinte: decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas. Estava em casa, quando ouviu rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do teatro, ou seja, novamente esse sujeito que aparece na vida do Garcia, o sujeito que ele acha estranho, comportamento estranho, e ele, envolvido nessa cena, de crime, de violência, e ele aparece como o salvador ali desse homem que estava apanhando, e, enfim, muito interessado, em ajudar esse homem que está bem ferido, convulso ali, tinha apanhado bastante. Tá? Aqui eu trago para vocês, analisarem como esse conto e essa ideia da densidade psicológica é interessante nessa narrativa, que, de certo modo, parece estar explicando também o modo de compor do Machado de Assis, que é essa relação do narrador, esse narrador onisciente, e essa tendência de leitura psicológica das cenas, e esse personagem Garcia. O trecho é esse. Tudo isso assombrou Garcia. Este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa, quando menos era-lhe preciso um pretexto, e não achou nenhum. Isso aqui, depois desse evento em que ele acudiu esse senhor, que se chamava Gouveia, esse funcionário do arsenal de guerra que veio apanhar pela rua,
e se sentiu extremamente, enfim, né, afeito ali a ajudá-lo, né, naquela situação toda, ensanguentado, muito interessado. Depois disso, né, o narrador falando sobre Garcia, como Garcia estava muito interessado naquele sujeito, aquele sujeito estava chamando muita atenção dele, né, e que o Garcia ele tinha essa capacidade, né, esse viés aí analítico, e que nada mais é do que, né, o foco narrativo do narrador, né, desse narrador que Machado de Assis escolhe para a trama. É ele quem está contando, né, e é ele que está identificando também todas essas questões nos personagens, nessa história. Até aqui tudo bem? Seguindo? Vocês vão me falando por aqui pelo chat, tá? Ou se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá? Aqui, deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Peter. Pois não, Peter, pode falar. À vontade. Bom dia, professor. Boa tarde já, né? Meio-dia. Boa tarde. Vou falar um pouquinho, participar um pouquinho, comentar essas partes que se passaram. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção no trecho anterior, não tem muito a ver com a análise que a gente está fazendo, mas é uma análise que eu gosto de fazer. É um conto de 1885. Eu gosto muito de observar a forma que Machado de Assis fala dos homens brancos em seu texto e da forma que ele fala dos homens negros. Ele sempre descreve como o preto, o negrinho, a negrinha. Tem o caso da Vara também, que me chama bastante atenção, que é um conto muito interessante, e que ele fala, né? É um conto em que ele critica, assim, de certa forma, né, com luvas de pelica, de uma forma muito sutil, a relação racista, né, dos brancos com as crianças negras e como eram tratadas e tal. É um conto muito cruel, a gente lê e a gente sente esse tom de crítica. E mesmo assim, Machado se refere à menina como a negrinha. E nesse conto em questão, ele fala sobre o rapaz que acode, né, o cara esfaqueado, e ele trata como o preto. E os outros homens têm sua profissão, têm quem são, têm o seu papel, o esfaqueado, é o que foi agredido, tem o médico, tem outros nomes, não por detrimento da cor. E isso me chama a atenção porque é uma questão muito característica da época. Isso é um retrato de como o Brasil era naquela época. E nós estamos falando de um período pré-abolição da escravatura, que isso aconteceu em 1888. É um período que sim, já existia o ventre livre, já existiam negros que eram livres, mas ainda existiam negros em condição de escravidão, e o negro ainda ele não era assimilado como um cidadão, como parte da sociedade, senão como um animal. E Machado, ainda sendo negro, que é o mais fantástico, que acho que a negritude de Machado não pode ser apagada, é um fator que a gente tem que considerar, de uma magnitude, de uma potência, de uma força enorme, e ele, como um homem negro, conseguiu passar muito bem pra gente como que era essa época. A gente consegue em seus contos extrair, inclusive da própria visão de uma pessoa negra naquela época. Eu acho isso fantástico, e é algo que eu gostaria de ter acrescentado aqui na aula, que eu achei genial, sabe? É isso, professor. Obrigado. Peter sempre abrilhantando aí os nossos encontros, né, com a sua fala potente, a sua observação, né, enfim, é isso, né, como a gente pode pensar que Machado foi um grande homem de seu tempo, né, como é que ele pôde lidar com todas as questões que lhe eram muito caras, né, como ser um homem negro intelectual no seu tempo, né, ao mesmo tempo vivenciando todas essas, enfim, né, essas discriminações, né, esse viés negativo de ser negro naquele tempo, né, e ao mesmo tempo ele ainda conseguir, né, brincar com tudo isso, né, ironizar, de certo modo, satirizar a atitude dos homens brancos daquele tempo. E isso é tão pontual, né? A forma como o Machado de Assis era um grande intelectual, potente,
que durante muito tempo ele foi lido como um homem branco, né? Um escritor branco. Então, uma das grandes vozes da literatura brasileira que nós temos é um homem negro. E isso é muito pontual, né? Como a gente pode pensar, por exemplo, né, que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que depois, majoritariamente, vai ser aí, né, ocupada por pessoas brancas, né? Uma academia fundada por um homem negro, um grande escritor intelectual, que vai interpretar a sua época como ninguém, né? E posteriormente nós temos aí, né, essa virada em que, né, majoritariamente a Academia Brasileira de Letras vai ter, em sua grande maioria, escritores brancos ocupando, né, enfim. Então, isso é muito pontual da gente pensar também. Uma questão, né, que a crítica acabou revendo, né, que durante muito tempo a crítica considerou que Machado, né, era apartado dessas discussões, né, da pauta racial, mas ele utiliza de um recurso, né, muito refinado para poder fazer isso. Eu já estou um pouco rouco, porque eu peguei uma gripe essa semana. Ele utiliza desse recurso da ironia, né? Que é um recurso muito refinado para poder tecer duras críticas, né, à sociedade de seu tempo. Inclusive, essa própria questão da ironia é tematizada nesse conto e trabalhada, né, sob o viés metalinguístico. Você vai verificar aqui adiante como é que ele coloca isso aqui como uma espécie de analogia, tá? Pela própria figura ali, então, de Fortunato, né? A pensar também como aqui ele está muito próximo também de Gogol, quando a gente, né, leu ali o Capote e verificou, por exemplo, como que Gogol pensava os nomes dos seus personagens, né, com essas leituras ambíguas, né, para poder fazer crescer em sentido, né, o que ele estava querendo interpretar. Se a gente pensar bem, né, quem é o Fortunato aqui, né? Fortunato, né, um homem de classe média alta, ele mora nesse lugar aí que é o Catumbi, né? O Catumbi era um lugar ali no século XIX no Rio de Janeiro, em que pessoas, né, que tinham condições financeiras boas habitavam, né? Então era um lugar, né, um pouco afastado dessas outras áreas periféricas, inclusive esse lugar onde morava o Garcia, né, embora fosse central, essa rua Dom Manuel, onde ficava esse Teatro São Januário, historicamente ali era um lugar que no século XIX ainda não era bem frequentado, embora fosse né, no centrão do Rio de Janeiro. E o Catumbi era um lugar onde pessoas, né, abonadas viviam, né, viviam em sobrados, né, glamurosos e tudo mais. Então, essa já a partir do nome dos personagens ali, ele já está construindo, né, essa ironia, esse humor refinado para tratar de todas essas questões, né. Uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre isso, a própria, eu achei interessante ele situar, né, a moradia do Fortunato nesse bairro, que é o Catumbi, porque o Catumbi, né, o significado dessa palavra, quando você vai analisar a história ali do bairro, né, se chama, o significado é atoleiro muito fundo. Então, se a gente pensar ali, né, em como esse narrador está tentando ler o Fortunato, né, o lugar onde ele reside é pontual também nessa trama, para tecer o significado ali, nessa essa ironia. O Catumbi é um lugar no século XIX onde pessoas nobres moram, né? Não é qualquer lugar no Rio de Janeiro no século XIX, né? Mas o significado de Catumbi é atoleiro muito fundo, muito em razão da posição geográfica onde ele ficava ali, né? Um lugar muito úmido e tudo mais.
Então, o Machado ele já, né, estrategicamente usa esse recurso na narrativa para situar esse homem, o que é muito interessante, né? A genialidade de Machado de Assis. E autodidata, né, Peter? Que é o mais interessante, né? Não tinha condições de estudar, né, os estudos seculares e foi autodidata, né? Aprendeu línguas, com o padeiro, com o padre, ele ia se virando como dava, né? Muito bom. Então, essa relação, né, voltando aqui, sobre essa questão, né, da relação do narrador com o Garcia, isso é pontual de se pensar, e a forma como os mundos desses dois personagens depois eles acabam em confluência também, né? Nesse ponto aqui, nós somos apresentados a fase em que o Garcia e Fortunato já estão numa relação mais amigável, eles passam a frequentar a sua casa, né, o Garcia passa a frequentar a casa do Fortunato com frequência, e ele é apresentado à esposa, né, a Maria Luísa, e o narrador nos dá a entender de que ali começa a haver um sentimento se desenvolvendo. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral. E da parte da mulher, para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Então, perceba como esse narrador ele está tentando ler esse personagem, né, a partir do olhar do Garcia, que também é esse homem observador, bem detetivesco, né, quem é Fortunato, né, de fato. Porque Fortunato se coloca na sociedade como um homem muito interessado, as pessoas doentes, as pessoas que já estão ali, né, enfim, situações bem complicadas, né, de quase morte, feridas, sangue, tudo isso interessa muito a ele, ele se coloca muito disposto a ajudar, né? Mas ele percebe ali dentro da casa que há uma relação assimétrica entre esse casal, que se dizia assim, né? Em um certo ponto desse conto, o Garcia fala que está casado há 4 meses, mas parece que está há 4 dias. Mas não é o que Garcia percebe, né? Ele vê ali que eles não são tão, né, conectados assim, não. O Peter, vai, Peter, comenta aí. Vamos lá. Vou participar porque, né, é gostoso conversar um pouquinho. É ótimo, eu acho, adoro. eu acho que nesse momento a gente já começa a ter aquele benefício da dúvida, de que há uma mentira no ar, de que algo está errado, porque um sujeito que é socialmente visto como tão espirituoso, como tão empático, como tão benevolente, ele, dentro de sua própria casa, proporciona uma atmosfera de medo à pessoa que lhe é mais próxima e que lhe é mais amável. Ela é descrita como uma fragilidade de pessoa, uma pessoa passiva, doce, amável, frágil, uma mulher muito jovem, que tem 25, mas aparenta ter 19 anos, uma menina muito inocente. Essa coisa da juventude, eu acho que ele não fala somente sobre a aparência dela, mas sim sobre tudo que aparenta ser uma menina de 19 anos para aquela época, uma garota muito inocente, muito inexperiente, muito frágil, sensível. Todos esses símbolos de pureza. E ele representa, Fortunato representa algo que a amedronta, que causa uma atmosfera de medo naquela casa. Aí a gente começa a ter o benefício da dúvida de que há uma mentira pairando sobre o ar, e é quando a gente começa também a ver que há uma máscara aí na cara de Fortunato. E isso eu acho bem legal. É isso. Exatamente. Não, pontual, né? Aqui é a máscara, chegou,
a ideia da máscara aqui, isso que já perpassou ali, né, a análise do Alfredo Bose, vários contos de Machado, né, ele dizendo, né, a importância naquele tempo, Machado lendo seu tempo, de uma máscara, né, ou seja, de uma persona que pudesse circular no meio social, né, de forma a se colocar ali, esconder, né, alguma coisa de muito ruim que ela pudesse ter, né, e viver tranquilamente em sociedade. Então, a máscara aqui já começa a aparecer, né, o benefício da dúvida, como você disse, chegou com tudo. Né? A Camila está dizendo aqui da transformação, né, que o Fortunato faz, né, da mulher e do amigo num par amoroso inibido. Né, isso que começa a gerar um sofrimento, né, no casal. A questão da causa secreta da manipulação, né, desse sofrimento, desse par, desse casal inimigo, né? E poder pensar também aqui nessa questão da dúvida, né, do ressentimento, né, da traição, do logro da traição, né? Então, em uma relação ali aparentemente, né, que poderia ser lucrativa para os dois, né, como sócios, né, como amigos, relação em comum, né, de negócios, isso acaba ali se desenvolvendo uma outra relação, né, como as coisas vão virando outra coisa. Isso né, em Machado de Assis, isso é pontual. O temor, então, né? Então, Fortunato é esse cara que desperta o temor. E olha só, prosseguindo aqui, esse narrador vai nos colocar numa cena. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu o Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico, né, o Garcia, dizendo. Contou o caso da rua de Dom Manuel, né, aquele caso lá que o Fortunato salvou o cara da roda de capoeiras. A moça ouviu espantada, insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso do marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Né? Então, olha que interessante, né, como esse narrador coloca a ingenuidade da mulher aqui, né? O Peter falou aí da questão, né, do benefício da dúvida, da ingenuidade dessa mulher, né, muito nova, muito jovem, né? A mulher ali não é só a esposa dele, né? É alguém para com quem ele, de repente, tem uma relação até, né, ela é submissa demais. E aqui, né, o narrador coloca isso claramente. Olha que cena, né? A gente chega até a se colocar comovido, né? Pensando nessa situação dessa mulher, né? Quase infantil a cena. Pega o pulso do marido, né? E como se acabasse de descobrir que ele tinha sentimentos, ou seja, de fato, era um homem assim, né? Dentro daquela relação terrível. E aqui, pessoal, para a gente pensar essa ideia do riso, né, do humor em Machado de Assis para construir essa crítica, né, mordaz, né, a essas estruturas daquele tempo, né, e aqui, sobretudo, pensando no viés psicológico. Então, né, ele contando do caso ali, né, o narrador, o Garcia, contando do caso, né, em que ele conheceu o Fortunato. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, né? Porque o Gouveia, depois que ficou bom, foi fazer uma visita, embora não tivesse sido convidado, foi fazer uma visita ao Fortunato para agradecer. O Fortunato tratou ele com o maior desdém, e o Gouveia, né, esse cara ferido, saiu de lá todo assim, ressentido. Então, agora, né, depois que o Garcia comentou o caso, o próprio Fortunato vai acrescentar na história, né? Ele contou a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras,
atadas dos silêncios, em suma, um estúrdio. E ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. Singular homem, pensou Garcia. Garcia estava observando ele contando, né? Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido. Então, olha que interessante, né? Nesse ponto da narrativa, o Machado de Assis problematizando aqui, né, a partir desse narrador, a ideia do riso, né? A ideia do humor para a construção da crítica. Então, ele diz, olha, o humor, né, nas minhas narrativas, vamos assim dizer, é esse humor, é esse riso, né, da dobreza, oblíquo, né, essa ironia fina, refinada. Mas o riso aqui do Fortunato é o riso diferente, é aquele que ele está, assim, zombando, né, literalmente, do ferido que foi lá agradecê-lo, né, por ter, enfim, salvo ali naquele momento. E é muito interessante essa parte dessa visita, né, que o ferido vai fazer para agradecê-lo, que no final, né, quando ele está indo embora, o ferido, o Fortunato ainda grita assim para ele, ó, vamos lá, hein, cuidado com os capoeiras. Então, olha como o Fortunato é o cara, assim, desprezível, né? E é como o narrador machadiano está construindo esse homem. E aqui, quase como de uma forma metalinguística, né, ele está explicando para a gente, ó, o riso franco é assim, e o riso, né, da minha narrativa, a forma como eu estou, né, escancarando aqui esse perfil desse tipo de sujeito na sociedade, é isso aqui, tá? Então, é uma forma dissimulada o riso machadiano, né? Ele não escancara, não, a gente tem que pegar, assim, nas entrelinhas. Muito bacana isso aqui. E aqui a parte da casa de saúde, né? A forma como, né, em um certo momento, a casa de saúde também oferece para Garcia uma forma de analisar esse sujeito, o Fortunato, psicanaliticamente. Em um determinado momento né, desse jantar que eles fazem juntos, né, e depois dessa prosa aí, né, do Garcia elogiando muito o Fortunato, né, e essa forma dele ser muito gentil, né, para com as pessoas feridas e tudo mais, ele até brinca, né, com a esposa do Fortunato. Oh, de repente, né, futuramente a gente até abre uma casa de saúde. E aí, quando o Garcia fala isso, o Fortunato coloca isso na cabeça. Ah, não, então vamos abrir, sim, uma casa de saúde. Em o primeiro momento, o Garcia desconversa, mas depois não tem como, porque ele retoma esse assunto todas as vezes que ele se encontra. Então, a casa de saúde que eles montam juntos, né, vai ser um disco arranhado, vamos assim dizer, do Fortunato na cabeça do Garcia. Então, eles montam uma casa de saúde juntos, né, vão cuidar de pessoas doentes, os dois, né, o Fortunato ali cuida de tudo, desde compras de material, até a limpeza do lugar, até o cuidado com os doentes, né, sobretudo os doentes de mais estágio avançado, já de quase morte, né, ele adora esses casos, e o Garcia só observando, né. E aí o trecho. Garcia pôde observar, então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza desse homem. Via-o servir como nenhum dos famos, ou seja, como nenhum dos outros funcionários ali empregados. Não recuava diante de nada, não conhecia a moléstia aflitiva ou repelente, estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações, e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. Que é interessante a gente, né, prestar atenção nesse termo,
né, e nos significados que esse cáusticos aqui levanta, né, nesse conto. Cáusticos, né, no século XIX, eles trabalhavam muito com um tipo de medicina experimental, né, medicina popular, em que curavam muitas das feridas, né, com produtos químicos mesmo, queimando partes, né, do corpo de doentes, né, de repente tinha alguma doença ali, enfim, né, vinham para a parte cutânea e eles faziam esse tipo de coisa, né. Então, geralmente eram doenças terminais, era o tipo de doença que o Fortunato mais gostava de lidar. Mas a gente verificar, né, pegando esse contexto histórico e o significado, por exemplo, de cáustico, né, dicionarizado, o cáustico vem do quê? Do ácido, daquilo que corrói, né, do corrosivo, né, e também, por esse lado da medicina, da cauterização, né, a cauterização é aquilo que fecha uma ferida, né, um sulco, né, cutâneo, a partir da queima, né, um ácido e que queima. Atualmente isso é feito de uma forma mais moderna, assim, né, pela medicina. Mas essa ideia ácida tem tudo a ver também com o tipo de humor que é feito na narrativa, né? A natureza de Fortunato, então, paradoxalmente, um homem tão bom, ele tem por trás, né, uma outra, vamos assim dizer, uma outra linha, né, de pensamento, de atitudes, né? E de repente esse homem não olha. Eu acho que isso aqui que ele está mostrando aqui desse lado, muito bonzinho, muito prestativo, esse negócio de doença, ele gosta muito de doença, de sangue, de ferida, ele não nada assusta o Fortunato, né? Não se abala com nada. Então, acho que isso aqui, enfim, a forma como ele coloca essas duas características do Fortunato de modo paradoxal acaba gerando esse humor muito refinado, né, corrosivo, né, que é próprio da narrativa machadiana. Então, olha como que metalinguisticamente a relação de analisar esse personagem, né, com a forma de atuação dele ali naquela clínica de saúde, também fala muito do gesto narrativo machadiano, né? Que é essa narrativa ácida, mordaz, que tece ali duras críticas mais enviesadas, de forma oblíqua, né? Isso é muito bacana, né? Então, ele está relacionando essas várias questões para, de certo modo, gerar uma alegoria, né? Da forma de contar desse narrador. Não sei se vocês, né, de certo modo, também conseguem visualizar isso aqui acontecendo, né? Mas eu deixo o livro para vocês também comentarem, se vocês também compreendem dessa forma aqui. O que vocês acham? O que você acha, Peter? Camila? É isso mesmo? Então vamos lá. E aí o clímax, né, que é a parte interessante aqui, né, chega no final, que é a tortura do rato, né? Beleza, Peter. A tortura do rato, né, que aí é a parte aqui, nesse ponto do conto, é o início do conto, ou seja, né, o meio do conto aqui é o início da narrativa, é aquela cena da sala, onde estão os três sentados, né, um olhando para o outro com cara de paisagem, né, alguma coisa ali, é o famoso climão, né, é o início da narrativa que a gente chama de média res, porque o narrador veio aqui para puxar a cena lá do início. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar,
Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato, exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira o Fortunato queixar-se de um rato que levara um papel importante, mas estava longe de esperar com o espírito de vinho, né? Um pouquinho de vinho assim no pratinho. O líquido flanejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Então, o Fortunato segurando um ratinho ali, né, em cima de um vinho ali pegando fogo. E aí é que nós temos o início, né, dessa parte. Eu acho interessante eu ler aqui essa cena porque ela é fenomenal, assim, do ponto de vista narrativo, descritivo, né, e que, de certo modo, intensifica a tensão da cena. Na direita, tinha uma tesoura. No momento que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. E com um sorriso único, reflexo da alma satisfeita, cortou a terceira pata ao rato e fez, pela terceira vez, o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo porque o diabo do homem punha medo, com toda aquela serenidade radiosa na fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu. E ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns fiapos de vida. Garcia, de frente, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. Então, aqui é muito interessante, né, a gente pensar na forma como esse narrador constrói o prazer da tortura desse animalzinho pelo Fortunato. E o modo como, ao fazê-la essa comparação, né, de que aquele prazer advindo da tortura era para ele como se ele estivesse ouvindo uma música clássica, né, estivesse ali observando uma obra de arte. Olha, né, como ele constrói essa né, mente desse personagem. Oi, Peter. Nossa, essa parte é sensacional, porque ele vai construindo o Fortunato ao longo do
do texto e a gente vai percebendo o quão psicopata ele é. Porque ele não cuida dos doentes, porque ele tem um cuidado pelos pobrezinhos, pelos mais feridos, né? Ele tem aquele cuidado com os doentes, principalmente com os cáusticos, porque é os que sofrem mais. E ele tem um prazer na dor alheia. Ele é um torturador, ele é um psicopata. E daí a gente vai vendo a máscara dele. E é muito interessante que quando tá falando sobre os cáusticos, ele fala que tem, né, um cuidado especial, eu me esqueci, eu não consigo lembrar como que ele diz exatamente sobre os cáusticos, mas ele se refere como uma forma assim, como se tivesse uma preocupação maior pelos cáusticos, um cuidado maior pelos cáusticos. E ele fala isso, né, a gente descobre que é uma desculpa, porque onde está? Ah, tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. Então, olha só que louco. E essa desculpa que ele dá. E depois, no Ratinho, ele vai lá e dá desculpa do quê? Que ele tava com muita raiva porque tinha comido papel. Só que daí, a nossa personagem vai lá e percebe o quê? Que não, que a forma como ele falava não era a forma como quem tinha ódio, como quem tinha raiva. Muito pelo contrário, o cara tava sentindo prazer com aquilo e ele faz uma figura, uma máscara, ele usa uma máscara para fora em que ele justifica os atos dele com alguma benevolência ou com algum tipo de sentimento humano que seja justificável a gente tomar uma atitude que seja brutal, como no caso a tortura do rato. Mas são desculpas, ele usa o discurso para manipular e tornar justificável o prazer que ele sente em infligir dor aos outros. E isso é muito louco, porque a gente percebe o quão sociopata o cara é. E esse é um choque, para mim é um momento de choque, assim, que a gente percebe, a gente pega, sabe, o fio da meada do conto aí, que a gente saca tudo. Isso é ótimo, né? Porque esse narrador ele já vem dando indícios, né? Os indícios, né, no entanto, no início, eles só conseguem aparecer, né, por gestos, vamos assim dizer, oblíquos, né? Ah, ele viu no teatro, ele se divertindo muito com aquele dramalhão, né? Cozido a facada, depois ele viu que ele estava muito interessado, né, no sofrimento ali do Gouveia, né? Todo mundo assim, nossa, que terrível, Gouveia está destruído, mas ele lá, né, não tirava o olho daquele, né, daquele procedimento todo, do médico ajudando, tudo mais, inclusive se colocou como ajudante ali, né, como enfermeira ajudante, a fé nos cáusticos ali, né, na clínica de saúde, e agora que essa cena do rato é aqui, né, ela amarra tudo, né, como você disse, essa amarração é sensacional. E agora a observação, né, o narrador, né, está muito próximo ali do Garcia, esse foco narrativo, né, a partir do olhar do Garcia, vai bater um martelo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda o resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu de cara ali com o médico, né, com o Garcia, e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel. Mas a cólera, evidentemente, era fingida. Né? O narrador agora está falando com a gente aqui, ó, fingimento. Né? A gente está trabalhando com a ideia da máscara, né? Dessa máscara social que ó, caiu. Fingimento. O que é o fingimento? E o Garcia, né, bate o martelo. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer, que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Então, aqui, a retomada ao título do conto, Causa Secreta. Ele descobriu, né, então, fazendo a leitura desse homem, e aí depois conseguindo entrar na vida dele, ou seja, né, em um lugar onde necessariamente ele não se preocupava mais em usar a máscara, tá? Então, quer dizer, o Garcia
consegue acessar o lugar onde ele não tem mais de usar máscara, que é a rua, né, o âmbito social. Mas ele está dentro de casa, está tudo ótimo, a máscara, de repente, ele deixou cair ali, né, acidentalmente, e aí, pela primeira vez, o Garcia consegue entender quem é de verdade o Fortunato, né? Esse homem, né, de classe, né, média alta, que vive bem com a mulher, né, e ele já começa a identificar todas essas questões por detrás da máscara. E aí você, né, comenta da máscara, Peter, que é quando as máscaras começam a cair. Isso aqui é muito legal, porque é muito dramatúrgico, se a gente for pensar bem, né, e a forma como, né, a figura desse sujeito está sendo construído, né, esse perfil psicológico dele, e a forma como, né, de forma quase dramatúrgica, as máscaras vão caindo, né, porque começa a cair quando o Garcia adentra esse ambiente, tem essa cena do rato, e depois, né, essa outra parte que o narrador nos coloca, que é da doença da Maria Luísa, né? A Maria Luísa parece muito solitária, o tempo todo está sozinha, né? E isso aproxima muito Garcia dela. E em um certo ponto da narrativa, o Garcia também percebe que ela começa a tossir, mas ela não quer ir ao médico, ela acha que ela está bem e tudo mais, né? Ok, o Garcia também não quer se intrometer muito, e ela é muito esguia, ela já está percebendo, né, um certo tipo de afeto que está rolando ali entre os dois, né, mas isso aí é recalcado. E o narrador nos chama para a seguinte cena. Ela tossia, tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Então, a tísica aqui, né, naquela época, era a famosa tuberculose, né? Não tinha cura para essa doença, muita gente morria de tuberculose. E né, a Maria Luísa foi acometida de tuberculose, e há muito tempo o Garcia já havia percebendo que ela estava tossindo e tudo mais, mas ela não queria, né, verificar o que era, e o marido também não prestou muita atenção, né? Então, cai, né, começa a cair essa máscara do Fortunato, depois a máscara, né, do que a Maria Luísa, né, tinha, e estava, de repente, ali, né, tentando deixar passar, a máscara da doença, da tuberculose, né, a doença, né, como uma espécie de metáfora aqui, né, a tísica, a velha dama insaciável, que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Isso aqui é muito bacana. E, né, a parte aqui, né, final, né, vai ser o tchan, assim, da narrativa, que é a Maria Luísa chega a falecer, né, é uma doença ali, o narrador vai pontuar que ela vai ficando cada vez pior, e o Fortunato até então, né, ele adora a doença, quanto mais doenças terminais, né, então ele vai cuidar com todo carinho, atenção, não vai demonstrar nenhum abalo psicológico, né, quanto mais ela vai ficar pior, mais o Fortunato vai se dedicar ali, e aí ela falece. Então, no dia do velório, né, a fatídica cena. Garcia tinha chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Antes disso aqui, tá, dessa cena, é interessante pontuar que estão 3 pessoas reunidas no salão, velando, né, a Maria Luísa, uma conhecida dela, o Fortunato e o Garcia. O Fortunato está muito cansado, porque cuidou da doente durante muito tempo, e o Garcia diz para ele, ó, vai descansar ali um pouquinho, e ele vai para uma sala ao lado. E aí, nisso, essa cena agora. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Então, o Garcia beija, né, o cadáver ali. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes.
Note-se, a natureza compô-lo de maneira que ele não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. É o final dessa narrativa, né? Então, é muito interessante, né, a gente perceber como esse perfil, né, de certo modo, psicopata do Fortunato é construído a partir da sua própria tragédia, né? Então, ele está ali num dilema que, de repente, ele foi traído com o melhor amigo, né? Mesmo que essa traição tivesse sido uma traição só psicológica, né? Uma traição idealizada, como a Camila disse, né? Eles foram um casal, né? Formado ali, de repente, pela ausência de Fortunato, por esse perfil psicológico dele, né? E por essa aproximação de Garcia e da Maria Luísa, que tinham, né, em comum, né, essa outra forma de viver, de pensar, de agir, mas ele, de repente, ele se delicia com a própria, né, tragédia, né, com a própria morte da mulher e com a questão de o Garcia não poder ter tido a oportunidade de consumar essa relação adúltera, né? É uma dor moral que ele sente ali, mas ele está se deliciando também dela, né? Pode falar, Peter. Nossa, esse conto, meu Deus do céu, professor, que conto, que final. E termina num clímax, assim, porque a gente descobre a verdadeira face do Fortunato, a máscara dele cai por completo. É interessante porque ele simula sentimentos de dor, não fica claro se ele está simulando sentimentos de dor ou se ele de fato está sentindo algum sentimento de dor pela esposa. O narrador não deixa isso claro pra gente, porque a gente custa a acreditar que ele é tão sociopata. E chega nesse final, né? É engraçado, eu vou fazer uma piadinha. A gente conhece o corno manso, mas Machado inventou o corno sádico, que é aquele que sente prazer em ver que não foi possível concluir uma história de amor. E nos leva a crer que o Fortunato, ele não sabia do sentimento que o Garcia desenvolveu pela esposa ao longo de todo esse período, porque ele fica assombrado quando ele vê o beijo na testa. Então ele foi pego de surpresa, ele foi pego de calças curtas também. Mas é interessante que mesmo que ele não desconfiasse, ele exercia tal poder sobre a esposa, sobre a Maria Luísa, que quando o Garcia lhe oferta assim, gestos de carinho, enquanto ela estava viva, ela faz uma recusa a ele. Porque ela é extremamente submissa a tal ponto que ela recusa qualquer nível de afeto de um outro homem que não seja o marido dela. E isso, supostamente, é o que nos leva a crer todo o desenrolar do texto é pelo medo que ela sente de Fortunato. E também pela moral, porque Machado de Assis, ele trabalha muito a moral da época e da sociedade burguesa em seus contos. E a gente vê que há uma moral muito grande, inclusive o narrador cita essa moral. Então isso é muito louco, porque a gente vê que esse amor, ele não pôde existir, a gente nem sabe se Maria Luísa correspondia. É uma outra coisa que eu acho muito interessante, eu gosto de analisar. Inclusive, uma vez eu fiz um artigo sobre um outro texto, um outro livro, que é Marília de Dirceu. Eu analisei os papéis de gênero da época naquele texto. E essa é uma leitura que eu também gosto de fazer em outros textos. E uma coisa que eu observo aqui é que a mulher, ela
é um sujeito com a subjetividade completamente oculta, porque a gente não sabe se Maria Luísa correspondia ou não a Garcia. Isso é inerente, isso não é relevante. É relevante que Garcia sentia aquele amor por Maria Luísa recusava as investidas e acabou morrendo tísica, e todo esse desenrolar da história aconteceu entre Garcia e Fortunato. Isso é uma coisa também que eu acho muito interessante para a gente analisar a época. Mas, enfim, esse final, nossa, genial, e a gente termina com aquele nó na garganta. O que se sucederá agora? O que irá se suceder? Como será a relação desses dois homens? Será que Fortunato continuará ali mantendo Garcia por perto para torturá-lo com a lembrança de Maria Luísa, para ver como sofre com esse amor que não pôde ser consumado? A gente fica com uma vontade, assim, um gostinho de quero mais. E eu acho isso estupendo nas obras de Machado de Assis, que a gente sempre termina querendo mais. Enfim, é isso, professor. Obrigado por ter trazido esse texto. E é muito interessante isso que você falou, né? A Maria Luísa é apagadíssima, né, na narrativa, embora ela seja um dos motores, né, de propulsão da trama. E tem até um certo ponto aqui, né, do conto em que há uma menção, assim, bem rapidinha do narrador sobre, né, a forma como Maria Luísa está entendendo toda essa movimentação, né? E ele diz o seguinte. Fala também, né, que tem um ponto em que o narrador fala da solidão moral da Maria Luísa, né? O que será que ele queria dizer com isso, né? A solidão moral, né? E aí essa solidão moral da Maria Luísa foi o que encantou Garcia, né? Segundo o narrador. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava, né? Quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava calada ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo. Então, olha só, né? Para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade, mas não pôde. Então, é como se o narrador estivesse dizendo, olha, né, há, de certo modo, outro laço entre esses dois aqui, e, né, o motor aqui desse laço, né, o nó é a Maria Luísa. Pôde apenas trancá-lo, né, ou seja, o amor que ele sentia. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. Que é também, né, uma construção assim que não dá para entender, né, o que Maria Luísa pensou de tudo isso, né? Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada, né? Ela não se deu por vista pelo Garcia, de repente, ela achou que ela não era, né, enfim, um motivo de, né, de despertar amor de um outro homem, né? O que reflete também, de certo modo, essa submissão da mulher, né? Essa questão de ela não, né, moralmente, né, casou, ela não tem olhos mais para nada, né, além do casamento. Ou percebeu, né, achou que ela estava, né, viajando, não, eu acho, não, isso aqui, né, então, essa castração também, né, dessas relações que de repente, né, podem circular ali, né, entre eles, mas que, né, dentro da sociedade, essa questão do status, né, das instituições, isso é muito pontual, né, e não se pode ruir, inadmissível ruir, né, essa instituição que é o casamento. Então, embora ela sofresse com aquilo, embora tivesse, né, a dissonância entre eles, era essa dissonância que conduzia essa música aí dessa história, né, e que chega até o ponto final de a gente entender que o que move tudo isso é, de fato, a tortura. Então,
para vocês entenderem como o Machado vai construindo, né, essa densidade psicológica, a forma como o narrador, né, ele, de repente, ele vai dando essas deixas, né, tentando entender aqueles personagens pela forma de comportamento. Isso aqui também é muito pontual, né, do que estava rolando em termos de, né, desenvolvimento intelectual na época, né, como a ciência, o positivismo, né, no século XIX, o início aí da ciência psicanalítica, Freud, inconsciente, né, o Machado está bebendo nessas águas aí todas né, e construindo aqui essas percepções aqui em cima de tudo isso, né. Então, eu acho que esse conto é pontual e dá, né, um gostinho assim do que é essa densidade psicanalítica no Machado. E isso aqui também é muito próximo do que o Edgar Allan Poe construiu lá no Barril de Amontilado, né? Como aquele, né, narrador, só que lá um narrador em primeira pessoa, que é que conduz aquele homem, né, para a sua morte, como que ele usa, né, dessas estratégias, né, de um humor até muito refinado, né, para, de repente, construir uma crítica a respeito de determinadas classes sociais e, ao mesmo tempo, né, falar de uma coisa assim bem, né, pontual dentro da narrativa. Então, é isso, meu povo. Obrigado pela presença, pelo papo, pelo diálogo. Nós nos vemos já na próxima semana, então, dessa vez nós não teremos um intervalo tão longo assim, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar Clarice Lispector, né? A ideia de epifania. Então, a gente vai também trabalhar um pouco com esse viés, né? Psicanalítico em Clarice Lispector, e eu acho que vocês vão gostar bastante também, porque coloquei como exemplos 2 contos, a gente vai trabalhar resumidamente a história deles ali. Recomendo muito que vocês leiam. Boa semana para vocês, tá? Nos vemos aí no dia 28 agora, tá bom? Um abraço.